mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, a mais terrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou a hedionda obra. Um sino, badalando à noite dobres fúnebres, foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Como Cristo fora o chefe invisível de seu povo ao ser tirado do cativeiro egípcio, assim foi Satanás o chefe invisível de seus súditos na horrível obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias perdurou o massacre em Paris, sendo os primeiros 3 com inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade, mas por ordem especial do rei, estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se respeitava nem idade, nem sexo. Não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva. Os sinos tangeram em todos os campanários. Fogueiras festivas tornaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignitários eclesiásticos, foi em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre e no Vaticano ainda se podem ver 3 frescos de Vasari descrevendo o ataque ao almirante, o rei em conselho urdindo a matança e o próprio morticínio. Gregório enviou a Carlos a Rosa de Ouro e 4 meses depois da carnificina ouviu complacentemente ao sermão de um padre francês que falou daquele dia tão cheio de felicidade e regozijo em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi em aparato solene dar graças a Deus e a São Luís. O mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São Bartolomeu dirigiu também as cenas da Revolução. Foi declarado ser Jesus Cristo um impostor e o grito de mofa dos incrédulos franceses era: esmagai o miserável, querendo dizer Cristo. Blasfêmia que desafiava o céu e abominável impiedade iam de mãos dadas, e os mais vis dentre os homens, os mais execráveis monstros de crueldade e vício, eram elevados aos mais altos postos. Em tudo isto, prestava-se suprema homenagem a Satanás, enquanto Cristo, em seus característicos de verdade, pureza e amor abnegado, era crucificado. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do terror desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara o mundo. O culto à divindade fora abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés, as instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado, e em seu lugar cada 10º dia era dedicado à orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos, e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno.
Disseram estar o temor de Deus tão longe do princípio da sabedoria que era o princípio da loucura. Todo culto religioso foi proibido, exceto o da liberdade e do país. O bispo constitucional de Paris foi obrigado a desempenhar a parte principal na farsa mais impudente e escandalosa que já se levou à cena em face de uma representação nacional. Em plena procissão, foi ele empurrado a fim de declarar à convenção que a religião por ele ensinada durante tantos anos era, em todo sentido, uma peça de artimanha padresca, destituída de fundamento tanto na história como na verdade sagrada. Negou em termos solenes e explícitos a existência da divindade a cujo culto fora consagrado, dedicando-se para o futuro à homenagem da liberdade, igualdade, virtude e moralidade. Depôs então sobre a mesa os paramentos episcopais, recebendo fraterno abraço do presidente da convenção. Vários padres apóstatas seguiram o exemplo deste prelado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A França incrédula fizera silenciar a voz reprovadora das 2 testemunhas de Deus. A palavra da verdade jazeu morta em suas ruas, e os que odiavam as restrições e exigências da lei de Deus estavam jubilosos. Os homens publicamente desafiavam o Rei do céu. Semelhantes aos pecadores da antiguidade, clamavam: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Com blasfema ousadia, que se diria incrível, disse um dos padres da nova ordem: Deus, se existis, vingai vosso nome injuriado. Eu vos desafio. Conservai-vos em silêncio. Não ousais fazer uso de vossos trovões. Quem depois disso crerá em vossa existência? Que eco fiel é isto da pergunta de Faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Não conheço o Senhor. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Salmo 14, verso 1. E declara o Senhor relativamente aos que pervertem a verdade: a todos será manifesto o seu desvario. 2 Timóteo 3, verso 9. Depois que a França renunciou ao culto do Deus vivo, o alto e o sublime que habita na eternidade, pouco tempo se passou até descer ela à idolatria degradante pelo culto da deusa da razão na pessoa de uma mulher dissoluta. E isto na Assembleia Representativa da Nação e pelas suas mais altas autoridades civis e legislativas. Diz o historiador: uma das cerimônias deste tempo de loucuras permanece sem rival pelo absurdo combinado com a impiedade. As portas da convenção foram abertas de par em par a uma banda de música, seguida dos membros da corporação municipal, que entraram em solene procissão, cantando um hino de louvor à liberdade e escoltando, como objeto de seu futuro culto, uma mulher coberta com um véu, a quem denominavam a deusa da razão. Levada à tribuna, tirou-se-lhe o véu com grande pompa e foi colocada à direita do presidente, sendo por todos reconhecida como dançarina de ópera. A essa pessoa, como mais apropriada representante da razão a que adoravam, a Convenção Nacional da França prestou homenagem pública. Essa momice ímpia e ridícula entrou em voga, e o instituir a deusa da razão foi repetido e imitado por todo o país, nos lugares em que os habitantes desejavam mostrar-se à altura da revolução. Disse o orador que apresentou o culto da razão: legisladores, o fanatismo foi substituído pela razão. Seus turvos olhos não poderiam suportar o brilho da luz. Neste dia, imenso público se congregou sob aquelas abóbodas góticas que pela primeira vez fizeram ecoar a verdade.
Ali, os franceses celebraram o único culto verdadeiro, o da liberdade e o da razão. Ali formulamos votos de prosperidade às armas da República. Ali abandonamos ídolos inanimados para seguir a razão, esta imagem animada, a obra-prima da natureza. Ao ser a Deus apresentada à convenção, o orador tomou-a pela mão e, voltando-se à assembleia, disse: Mortais, cessai de tremer perante os trovões impotentes de um Deus que vossos temores criaram. Não reconheçais, doravante, outra divindade senão a razão. Ofereço-vos sua mais nobre e pura imagem. Se haveis de ter ídolos, sacrificai apenas aos que sejam como este. Caí perante o augusto senado da liberdade, ó véu da razão. A deusa, depois de ser abraçada pelo presidente, foi elevada a um carro suntuoso e conduzida por entre vasta multidão à Catedral de Notre-Dame para tomar o lugar da divindade. Ali foi ela erguida ao altar-mor e recebeu a adoração de todos os presentes. Não muito depois, seguiu-se a queima pública da Escritura Sagrada. Em uma ocasião, a Sociedade Popular do Museu entrou no salão da municipalidade exclamando: Vive la raison! E carregando na extremidade de um mastro os restos meio queimados de vários livros, entre os quais breviários, missais e o Velho e o Novo Testamentos, livros que espiavam em grande fogo, disse o presidente, todas as loucuras que tinham feito a raça humana cometer. Foi o papado que começara a obra que o ateísmo estava a completar. A política de Roma produzira aquelas condições sociais, políticas e religiosas que estavam precipitando a França na ruína. Referindo-se aos horrores da Revolução, dizem escritores que esses excessos devem ser atribuídos ao trono e à Igreja. Com estrita justiça devem ser atribuídos à Igreja. O papado envenenara a mente dos reis contra a reforma como inimiga da coroa, elemento da discórdia que seria fatal à paz e harmonia da nação. Foi o gênio de Roma que, por este meio, inspirou a mais espantosa crueldade e mortificante opressão que procedeu do trono. O espírito de liberdade acompanhava a Bíblia. Onde quer que o Evangelho era recebido, despertava-se o povo. Começavam os homens a romper as algemas que os haviam conservado escravos da ignorância, vício e superstição. Começavam a pensar e agir como homens. Os monarcas, ao verem isto, temeram pelo seu despotismo. Roma não foi tardia em inflamar seus ciosos temores. Disse o Papa ao regente da França em 1525: Esta mania, o protestantismo, não somente confundirá e destruirá a religião, mas todos os principados, nobreza, leis, ordens e classes juntamente. Poucos anos mais tarde, um núncio papal advertiu o rei: Majestade, não vos enganeis. Os protestantes subverterão toda a ordem civil e religiosa. O trono está em tão grande perigo como o altar. A introdução de uma nova religião deve necessariamente introduzir novo governo. E os teólogos apelavam para os preconceitos do povo, declarando que a doutrina protestante instiga os homens à novidade e loucura, despoja o rei da dedicada afeição de seus súditos e devasta tanto a Igreja como o Estado. Assim, Roma conseguiu predispor a França contra a reforma. Foi para manter o trono, preservar os nobres e conservar as leis que pela primeira vez se desembainhou na França a espada da perseguição. Mal imaginavam os governantes do país os resultados daquela política fatal. O ensino da Escritura Sagrada teria implantado no espírito e no coração do povo os princípios de justiça, temperança, verdade, equidade e benevolência, que são a própria pedra basilar da prosperidade da nação. A justiça exalta as nações, donde
Com justiça se estabelece o trono. Provérbios 14:34 e 16:12. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32:17. O que obedece à lei divina é o que melhor respeitará e obedecerá às leis de seu país. O que teme a Deus honrará ao rei no exercício de toda autoridade justa e legítima. Mas a desditosa França proibiu a Bíblia e condenou seus discípulos. Século após século, homens de princípios e integridade, homens de agudeza intelectual e força moral, que tinham coragem de confessar suas convicções e fé para sofrer pela verdade, sim, durante séculos, esses homens labutaram como escravos nas galeras, pereceram na fogueira ou apodreceram nas celas das masmorras. Milhares e milhares encontraram segurança na fuga, e isto continuou por 250 anos depois do início da Reforma.